Vamos aos demais gols da polêmica última rodada. O Barra segue indignado com o que aconteceu lá em Nova Veneza. No Gigantão das Avenidas, o Marcílio Dias venceu o Figueirense de virada. O alvinegro abriu o placar e foi com um lindo gol de Reifite. Só que Giovani Soares estragou a festa do Furacão e empatou. E ele quis mais. Giovani garantiu a vitória do Marinheiro por 2-1. Em Nova Veneza, Caravaggio e Barra empataram em 0-0, mas o final do jogo foi cheio de polêmicas. O Pescador marcou no último lance com Natan. O juiz apitou o fim de jogo com vitória do Barra, mas depois o árbitro anulou o gol. Para mim, o Barra foi prejudicado pela decisão do Braulio Machado. Primeiro, não teve falta. O Natan faz o gol em disputa legal com o Arthur. Não tem nenhuma ação faltosa no goleiro. Para mim, gol legal. E o Braulio Machado, no jogo, dá o gol. Depois do gol, ele encerra a partida. Após o término da partida, ele alega que, em informação do árbitro assistente número 2, ele considerou falta e anula o gol. A regra permite o árbitro anular o gol após ele comunicar o término da partida, principalmente depois do VAR. Quando houve a implantação do VAR, a FIFA fez essa alteração na regra. No jogo não tinha VAR. A informação é que o assistente informa para ele que teve falta. Só que o árbitro viu a jogada e considerou gol. Erro brutal da arbitragem e o Barra foi prejudicado. Em Xanxerê, Mailton marcou para a Chapecoense e foi um gol olímpico. Só que Christian Renato do Jack deixou tudo igual. Fim de papo, 1-1. No Augusto Bauer, o Brusque venceu o rebaixado Hercílio Luz. Paulinho Mocelin abriu o placar para o quadricolor. O Leão do Sul empatou com um golaço de Luiz Felipe. De pênalti, Diego Matias ampliou para o time do Vale. Em uma linda jogada de Gabriel Honório, Everton Alemão fez o terceiro do time da casa. Final, Brusque 3, Hercílio Luz 1. E para fechar na ressacada, o Criciúma venceu o Avaí. O Tigre saiu na frente com o Eric Popó. O segundo gol da equipe carvoeira saiu depois de uma falha bizarra do goleiro César, que Eric Popó aproveitou e ampliou. E João Carlos fez o terceiro ainda no primeiro tempo. Final, Avaí 0, Criciúma 3. Com o fim da primeira fase, a tabela ficou assim. O Criciúma é líder com 20 pontos. O Tigre enfrenta o 8º colocado Joinville nas quartas de final. O Santa Catarina, em segundo com 19 pontos, encara o 7º colocado Marcílio Dias na próxima fase. O 3º colocado Avaí tem pela frente nas quartas o 6º Figueirense. O Brusque, que ficou em quarto, enfrenta a Chapecoense na próxima fase. E o Caravaggio foi rebaixado junto com o Hercílio Luz para a Série B estadual. E não fosse aquele apagão do Santa Catarina justamente contra o Joinville, fez 2-0 lá na Arena em Joinville e tomou 4-3, o Santa Catarina poderia ser o primeiro colocado e enfrentar o Joinville, ou Barra, visivelmente prejudicado. Aliás, agora no começo da tarde, o diretor de arbitragem da federação, Kleber Lúcio Gil, vai conceder uma entrevista coletiva para toda a imprensa online. Já no Campeonato Paulista, foram definidos os 2 rebaixados, Água Santa, Inter de Limeira e os 8 times que vão brigar pelo título, incluindo o Palmeiras. Acabou a primeira fase do Campeonato Paulista e uma rodada cheia de emoções. Aqui na Neoquímica Arena, com quase 48 mil torcedores, o Corinthians empatou com o Guarani em 2-2. Romero abriu o placar no primeiro tempo, ele que é o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. Esse gol aí foi de número 40 dele aqui no estádio. Depois, Rafael Bilu, ainda no primeiro tempo, empatou o jogo com esse golaço de chapa. No segundo tempo, o Guarani voltou ligado e virou para cá com o João Marcelo. No mesmo instante, praticamente, do gol sofrido, Ramon Dias fez 5 alterações. Colocou em campo Yuri Alberto, Memphis Depay, Alex Santana, Rodrigo Garro e Breno Bidot. Todos ao mesmo tempo. E deu resultado. Sabe quem fez o gol de empate do Corinthians? Ele de novo, Romero, maior artilheiro da Neoquímica Arena com 41 gols. Fim de jogo aqui na Neoquímica Arena, 2-2. Mas emoção mesmo passou o torcedor
palmeirense, que sofreu até o final da partida, mas o Palmeiras conseguiu a classificação com uma vitória de 3-2 em cima do Mirassol, contando ainda com o resultado do Bragantino, que venceu a Ponte Preta. Palmeiras passa de fase e ainda está na briga pelo tetracampeonato paulista. O São Paulo também entrou em campo já classificado e venceu o São Bernardo por 3-1. Também classificado para a próxima fase do Paulistão. Agora esse jogo foi especial. O Santos, classificado também em primeiro lugar do seu grupo, venceu a Inter de Limeira em Limeira por 3-0. Mas destaque para esse momento: Neymar fez o segundo gol dele com a camisa do Santos nessa volta ao Brasil. E foi um gol olímpico para coroar, com direito a aplausos de todo o estádio. Bom, na próxima fase os confrontos serão assim, Corinthians e Mirassol, Santos e Bragantino, São Paulo e Novo Horizontino e São Bernardo e Palmeiras. Esse jogo com o mando do São Bernardo. Deixaram o Palmeiras chegar. A equipe chotada da Ponte Preta estava fazendo uma campanha muito boa, mas perdeu em Campinas, diante da torcida, para o Bragantino 2-0. E definidas as semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo se tornou campeão da Taça Guanabara ao atropelar no Maracanã o Maricá por 5-0 com gols do Gerson, do Léo Ortiz, do uruguaio Arrascaeta, do Luiz Araújo e do Matheus Gonçalves. E agora nas semifinais, ida e volta, vai encarar o Vasco, que ontem venceu o Botafogo em São Januário por 1-0, com esse gol do Verratti, o argentino, cobrando pênalti, depois que a bola bateu no braço de Cuiabano. Na outra semifinal, Fluminense Volta Redonda. O tricolor sofreu, mas venceu no Maraca o Bangu por 3-2. Gols do equatoriano Juan Sanches contra, do uruguaio Canóbio e do colombiano Serna. O Volta Redonda, por sua vez, perdeu para o Boa Vista por 2-0. Mesmo assim, terminou atrás apenas do Flamengo, na frente do Fluminense e do Vasco. Já o Botafogo acabou em 9º lugar e ficou fora, inclusive, da Taça Rio. Só uma última informação do esporte, vôlei, eu sei que você gosta, Superliga. Blumenau ganhou um jogo extraordinário ontem, de virada, 3-2 no tie-break contra o Suzano lá em São Paulo, estava em 10º e voltou ao G8 da Superliga. Grande notícia aí para o nosso voleibol masculino. Boa notícia aí para o nosso blumenauense, que torce tanto para o vôlei. A gente fez um resumão do fim de semana, agora a semana promete, né, Emerson? Promete, com certeza, tem muitas novidades aí pela frente. Obrigada pela Valeu, presença Vanessa, mais uma vez tchau, aqui. tchau. Até.